Amados irmãos, nós já estamos aqui com o nosso palestrante, pastor Melquisedeque da Cruz, que é o nosso convidado, juntamente com sua esposa, nossa irmã Jerusa, casal abençoado. Por favor, querida, fique em pé, pastor também. Esse casal estão pastoreando a igreja em Baixa do Camurugipe, no setor 21, setor de Marechal Rondon. Pastor Melquisedeque também é diretor da Semadesal, trabalhamos juntos ali na Secretaria de Missões, nosso colega de trabalho, e é também tesoureiro da nossa convenção. E é sempre bom ouvir o pastor Melquisedeque. Acredito que vocês serão ricamente abençoados nesta noite, para a glória de Deus. Como é que a gente faz para receber o pastor e a sua família? Amém. Glória a Deus. Irmã Jerusa, vem aqui. O pessoal não só viu seu cabelo aí de trás, não viu sua face. Vem cá, vem aqui à frente, por favor. Essa irmã cuja paciência Deus tem usado para estar aqui ao lado do varão de Deus, nosso pastor Melquisedeque. A igreja quer saudar este casal com bem-vindo. Quantos podem dizer amém? Vou pedir à irmã Luciana para dar um abraço aqui na nossa irmã Jerusa, por nós. E eu vou abraçar aqui o pastor Melquisedeque. Vamos assistir a um pequeno vídeo e depois vamos passar para o nosso palestrante.
irmãos entenderam? Digam amém. Então não esqueça do seu esposo ou da sua esposa em quaisquer circunstâncias. Vamos ficar todos em pé e vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Pastor Anselmo, por favor, vai apresentar nosso pastor. Prepare o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Ele tem uma palavra para você. Glória a Deus. Vamos orar, apresentar o servo do Senhor, o pastor Melk. Bendito Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, o teu filho que irá nos ministrar a tua palavra nessa noite. Pai, fala conosco, fala com cada família aqui presente, Senhor. Ministra uma palavra vinda do teu trono, Senhor. Deus, que o teu filho seja um canal de bênção nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti, Senhor, na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. A paz do Senhor. Sinto-me feliz, alegre, por nesta noite estar aqui cooperando com os irmãos aqui de Rio Sena. Deus continue a abençoar rique e poderosamente o vosso pastor, o pastor Raimundo Campos, a sua família e essa igreja maravilhosa. Eu sinto-me honrado nessa noite pelo convite que o pastor Raimundo nos fez de aqui nós estarmos para falarmos sobre um tema muito importante, que é restaurando o culto doméstico. Eu, como nasci na Assembleia de Deus, eu desde a minha tenra idade, os meus pais já faziam o culto doméstico, e posso lhes garantir que o homem que sou hoje é fruto da constituição desse lar. Eles não abriram mão de algo que é muito, mas muito importante para a edificação de toda e qualquer vida, que é a palavra de Deus em nosso lar. E não somente eu, como os meus irmãos também. E nesse mesmo sentido veio a minha esposa. Ela também nasceu em um lar evangélico, e o nosso lar hoje, ele foi e está sendo edificado com essa base: jejum, oração, meditação da palavra. E sou igualzinho a qualquer um dos irmãos. Sou normal como qualquer um dos irmãos é. Trabalho, estudo, crio filhos, amo minha esposa. E a minha vida segue como a qualquer um dos irmãos. Mas, queridos, esse tema, eu confesso que não é um tema tão simples de ser tratado. Ainda que a gente vá falar sobre culto doméstico, mas existem desdobramentos nesse tema e que é muito importante. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4, do verso 20 até o verso de número 24. O Evangelho de João, capítulo de número 4, do verso 20 ao verso de número 24. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, eu tenho uma particular preocupação, principalmente quando me convidam para falar sobre família, ou falar sobre missões, ou algum tema pertinente à nossa vida cotidiana, tanto espiritualmente quanto materialmente. Por quê? Porque eu vejo que existe um caminho diferente daquele traçado pela Bíblia, e que muitas pessoas alicerçam a sua vida nesses princípios. E eu temo por quê? Porque a vida que nós vivemos agora em Cristo Jesus, ela deve nos remeter a uma compreensão bíblica do que é que Deus quer conosco, do que é que Deus quer com cada um de nós. E quando nós falamos sobre família, a gente pode observar, obviamente, que isso não é um privilégio só meu. Todos nós observamos isso. Que a família, ela tem ganhado uma conotação diferente daquela que a Bíblia aponta para nós e que nós cremos, porque a palavra de Deus, ela é a nossa regra, é o nosso ordenamento de fé e prática. Então, aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, independente de ser na nossa casa, aqui na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, é fruto do que nós aprendemos com a palavra de Deus, ou pelo menos deve ser fruto daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas existem algumas distorções quando nós passamos a observar o comportamento cristão daquilo que se crê, daquilo que se lê na palavra e daquilo que se vive no cotidiano. Existe um distanciamento muito grande, eu digo até que abismal, não é tão simples assim de ser mensurado. É muito importante que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida esteja enquadrada nesse regramento de fé e prática que é a palavra de Deus. Então, quando eu ministro sobre família, eu ministro com essa ótica, com a ótica bíblica, com aquilo que eu aprendi desde a minha tenridade, aquilo que formou o meu caráter. Esse homem que hoje aqui está, não foi uma figura pronta que desceu de uma hora para outra, mas foi fruto de toda uma história de vida, dentro da minha família, depois constituindo família com minha esposa, com a família da minha esposa, na igreja onde congreguei durante muitos e muitos anos, e na atual que congrego. Então, todas essas experiências me forjaram, me fizeram o homem que eu sou hoje. Mas para que eu absorvesse ao longo da minha existência esses ensinamentos bíblicos, esse modus vivendi em Cristo Jesus, uma semente foi plantada ainda na minha infância, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. As pesquisas mais recentes sobre a gestação, ela diz que existe uma comunicação entre o feto
que está na barriga da sua mãe, com o meio externo. Quando você louva ao Senhor, você mãe grávida, você pai, você filho que tem uma mãe que está gestante, aquela criança que está naquele ventre, ela participa daquilo, ela se comunica com o mundo exterior. Obviamente que ela ainda não tem uma vida extrauterina, fora do ventre da mãe, mas ela ainda, lá no ventre da mãe, ela é suscetível também a essas intervenções externas. Tanto é que a mulher grávida, ela tem que ter um certo cuidado para não tomar susto, por exemplo, sob pena inclusive de perder o seu feto. Me recordo que minha esposa, ainda gestante do nosso primeiro filho, quando eu me deitava ao lado dela, ela deitava-se de barriga para cima, a barriga já estava grande, e a criança, ela se movimentava todinha dentro do ventre, a gente percebia o movimento do ventre, a criança se deslocando para próximo, entre mim e ela. Então, isso é extraordinário, isso é bênção de Deus. Agora, imagine você, que propósito Deus não tem para a minha família e para a sua família. Então, a questão familiar não é uma questão de mera rotina. Não é uma questão de mera rotina. Quando você sai para o seu trabalho, você que é pai, você que é mãe, você não sai só para cumprir uma mera rotina de uma atividade laboral. Você sai porque existem pessoas que necessitam da sua assistência, como pai e como mãe. Você não pode deixar faltar na sua casa as coisas básicas para a subsistência de uma família. E você como pai, você como mãe, quando você vê essas coisas básicas já tendendo a faltar, isso lhe incomoda, isso lhe deixa impaciente, isso lhe deixa intranquilo. Você perde, entre aspas, um pouco da sua calma, da sua tranquilidade. Por quê? Porque o seu filho, ele vai bater a sua porta e vai dizer: maninha, estou com fome. Painho, eu estou com fome. Meu pai, eu preciso de um dinheiro para ir para a escola. Meu pai, eu preciso de um dinheiro para ir para a faculdade. Meu pai, eu preciso de um dinheiro para merendar. Meu filho, diz a esposa ao marido, eu preciso do dinheiro para poder pagar a conta de energia. Tudo isso é natural e é comum no convívio familiar. Agora eu lhe pergunto, e o culto doméstico? Aonde se insere no contexto da sua família? No contexto da sua família, existe o espaço para o culto doméstico? Vamos ver. O que é o culto doméstico? Eu quero trabalhar esses conceitos para que a gente vá evoluindo ao longo da palestra. O que é o culto doméstico? Você sabe o que é o culto doméstico? É mais uma forma de adorar a Deus em família. Se você adora a Deus aqui no templo, não é de se espantar que na sua família também você o faça. Verdade ou não? Vamos dar sequência. Quais são os objetivos de um culto doméstico? Obviamente que eu tracei alguns objetivos, e esses objetivos possam ser que não estejam aliados com os seus objetivos. Mas eu trouxe esses objetivos em caráter exemplificativo, para que a comunicação entre mim e você possa acontecer de uma forma boa, limpa, clara. Objetivo do culto doméstico: levar ao Senhor suas inquietações. Eu e você temos inquietações, temos problemas, temos dificuldades. E o culto doméstico, o momento do culto doméstico, é um momento também aonde essas inquietações são apresentadas diante do Senhor. As nossas dificuldades, os nossos agradecimentos,
o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus, tudo isso também pode ser manifestado no culto doméstico. Unir a família na presença de Deus é também um dos objetivos do culto doméstico. Foram os objetivos que eu elenquei, mas aqui poderia ter uma lista muito maior que essa. Pode passar. Dicas para um culto no lar. Primeiro, deve ser realizado uma vez por semana. Segundo, coloque um louvor para que possa esquecer dos acontecimentos do dia a dia. Pode ser uma música só. Uma pessoa prepara uma curta palavra da Bíblia para meditação de mais ou menos 5 minutos, sendo que na semana seguinte a outra pessoa prepara a palavra e assim sucessivamente. Orem juntos, sendo um de cada vez. Coloquem suas dificuldades, metas, agradecimentos e sentimentos diante de Deus. Pode passar. Saia da inércia. Por que eu botei esse tema? Porque eu quero contemplar aquele que não vive essa prática do culto doméstico e que não é fácil você romper determinadas barreiras, determinadas rotinas para poder fazer o culto doméstico. Talvez você no seu lar, na sua casa, nunca conseguiu realizar um culto doméstico. Agora por quê? A gente vai ver aqui, eu trouxe aqui algumas questões para poder a gente analisar, tá bom? Saia da inércia. Talvez o início seja difícil, porque o casal ou família não tem o hábito de orar juntos. Se for gerado algum desconforto ou vergonha, não desanime. Exerça a intimidade com Deus em família. Este é o caminho de quê? Da vitória. Vamos passar. Eu estou trazendo alguns conceitos de propósito, mas a gente vai ir e vir neles, tá bom, irmãos? A gente vai ir e vir neles. Lembre-se, somente Deus pode manter uma família o quê? Porque sem mim, está lá no Evangelho de João 15:5. Ali, a partir de agora, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão do culto doméstico. Aqui, o tema que nós vamos estar trabalhando hoje é restaurando o culto doméstico. Até agora você viu o que é um culto doméstico, como é que funciona. Por que eu trouxe esses conceitos iniciais? Tem uma razão por quê. Porque eu não sei se todos nós realizamos um culto doméstico. Então talvez eu esteja falando em uma língua que você não entenda. Então, para que você entenda também o que é um culto doméstico, foi que eu lhe apresentei o que é um culto doméstico. Tá bom? Em linhas gerais é isso aí. Mas o que é restaurar? O que é restaurar? Restaurar, voltar a possuir algo que foi perdido. Também pode ser recuperar, como também pode ser colocar em melhor estado. Aquilo que não estava tão bom assim, a gente pode melhorar e ficar o quê? Melhor. E fazer o quê? Reparos. Então o significado da palavra restaurar está aí. Precisamos ter a resposta às seguintes perguntas. Primeiro, cultuo a Deus em família? É uma pergunta que cada um de per si deve responder. Segundo, que faço para cultuar Deus em família? O que é que eu devo fazer? É uma pergunta que você tem que encontrar essa resposta. Como restaurar o culto doméstico? Vamos trabalhar nisso hoje. Você talvez possa até justificar para a sua própria consciência
de que você trabalha o dia todo, sai pela manhã cedo para trabalhar. No seu trabalho você leva uma vida de estresse. A volta para casa é um congestionamento terrível. E isso lhe tira o tempo de você realizar o culto doméstico em família. Mas muitos, ao invés de debruçarem aquele tempo que lhe resta para cultuar o Senhor em família, não é que seja proibido assistir televisão, não é isso. Mas a prioridade não é o culto doméstico. A prioridade é o quê? Televisão. E hoje existe uma facilidade muito grande, você há de convir comigo em relação a isso. Eu não vou dizer que todos tenham uma TV fechada, mas uma boa parte hoje dos crentes tem uma TV fechada em casa. Verdade ou não? Então, o tempo que eu e você, muitas vezes, levamos assistindo uma TV fechada, as programações, e tem pessoas que assistem séries e não perdem essas séries por absolutamente nada, e nisso o tempo vai todo embora. Quando se desperta, já está na hora de dormir, abença pai, abença mãe, os pais, Deus lhe abençoe meu filho, tchau e benção, e vai dormir. Mas só que tem um texto bíblico que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, aonde Jesus, ele coloca uma coisa interessante. E qual é a coisa interessante que Jesus coloca? Ele fala sobre o tesouro e onde está o nosso coração pelo tesouro que nós possuímos. Lá em Mateus 6, do verso 19 até o verso 21, está escrito assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que é que Jesus está trazendo aqui como ensinamento? Valor. Valor. O que é que tem representado para a sua vida familiar? Valor. O que é valor para você? O que é valor no seio da sua família? O que é que você, esposo, o que é que você, esposa, entre si conversam sobre o que é de fato valor? Jesus, quando ele traz esse tema aqui à tona para os seus discípulos, era para que os seus discípulos se despertassem que a vida não estava limitada única e exclusivamente à esfera material, de bens materiais, mas a vida, além de consistir de bens materiais, e que em um valor extraordinariamente maior do que os bens materiais, estavam os bens que nós deveríamos ajuntar nos céus. E hoje é importante que a gente responda essa pergunta para nós mesmos: o culto doméstico, ele tem valor para mim? Ele tem valor para mim? Quando você fala em restaurar, você não fala em restaurar algo que não lhe serve, que você não quer, que não tem nenhuma serventia para você. Você só vai restaurar algo que você dá valor, que você quer, que você estima, porque aquilo que você não estima, aquilo que você não valoriza, você não quer restaurar. Para quê? É lixo, joga fora. Mas aquilo que você estima, aquilo que valoriza, a isso você quer restaurar. Você não vai jogar fora, você vai trabalhar para que aquilo tenha uma serventia ainda maior para você. Então, quando se fala em restaurar culto doméstico, nós estamos nos referindo aqui a valor. Qual é o valor que o culto a Deus na nossa família tem? Observe
que o culto em família não é ao esposo, não é à esposa, não é aos filhos, mas o culto em família é para quem? Para Deus. Ele que deve ser adorado em família. Nós somos os adoradores e Ele é o adorado. Agora vamos entender uma outra coisa. Cuidado para que esse culto não seja uma rotina estressante e entediante. Para que esse culto a Deus não seja uma prática religiosa. Um dos grandes problemas que enfrentamos é a questão da prática religiosa. E isso entedia e isso enfada. Mas se você tem uma comunhão com Deus, se você entende qual é o propósito de Deus em ter lhe restaurado, então você tem que compreender, ou há de se compreender, que sem falar de culto doméstico no meu lar e no seu lar, deve ser algo normal, algo que não constrange a gente, algo que não nos limite, muito pelo contrário, mas algo que seja prazeroso, seja uma constante dentro da nossa casa. Como é que anda a sua família? Como é que andam os seus filhos? Como é que está o seu esposo? Como é que está a sua esposa? Tem uma pesquisa feita por uma instituição norte-americana que 1.015 casais foram observados por um longo período. E o índice de divórcio entre esses 1.015 casais tendeu a 0. Por quê? Porque todos eles faziam diariamente o culto doméstico. Então, o culto doméstico, ele tem o seu valor. Mas que valor que o culto doméstico tem para mim e para você? É um momento que eu, a minha esposa e os meus filhos, nós temos a oportunidade em família, esse núcleo familiar, essa célula máter da sociedade, aonde se inicia toda a história de uma sociedade, ali na família. Eu tenho a possibilidade de adorar a Deus, de falar para Deus em família dos meus sentimentos, falar para Deus dos nossos projetos. Quantas e quantas vezes eu, minha esposa e os meus filhos falavam para Deus quais eram os nossos projetos. Os nossos projetos como marido e mulher, o projeto dos nossos filhos, eles colocavam isso diante de Deus e tem sido uma bênção. Mas muitos não fazem mais o culto doméstico porque talvez não consigam ver o valor, a importância que ele tem para o seu núcleo familiar. É importante que você não celebre um culto a Deus em família simplesmente por um ato religioso. Porque Deus, ele não está muito preocupado com essa questão, com esse rito religioso. O rito religioso não é muito aprazível de Deus. Aí eu coloquei aqui, algumas questões que talvez você entenda como sendo uma justificativa, ou isso seja uma realidade na sua vida. A televisão pode passar, o cinema, a escola, a faculdade, falta de tempo. O quê? Aí vem as reticências. O que mais? O que mais a gente poderia elencar como justificativas para nós não fazermos o culto doméstico? Porque nós não estamos falando aqui de uma figura que não conhece a Deus. Nós não estamos falando aqui de pessoas que têm a Deus como alguém estranho. Não, nós estamos falando aqui para crentes que já tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus e que deveriam ter internalizado já essa relação entre o Criador e a criatura, entre o Deus
e aquele que o serve, entre o adorador e o adorado. E nessa relação entre adorador e adorado, como é que anda? Aí é que está. É nesse aspecto que eu quero chamar-lhes a atenção. Porque para celebrarmos um culto em família, é impossível se eu somente quiser, por exemplo. A minha esposa não quer, os meus filhos não querem, eu quero, ainda que eu faça individualmente. Todavia, minha esposa e meus filhos, eles estão lá à parte, não, eles não querem celebrar o culto doméstico. Agora, por que é que eles não querem? Será que o impedimento não sou eu? Será que a barreira dentro da minha casa não é exatamente eu? Então é importante a gente se questionar, porque o que tem de maior valor dentro da minha casa não são os meus móveis, não é o carro, não é a televisão, não é a geladeira, não é um copo de cristal que se foi ao cair no chão, não são os talheres de prata. O que temos de maior valor dentro da nossa casa são as pessoas que convivem conosco. É minha esposa, são os meus filhos que convivem comigo. Eles sim são importantes. E se você não consegue enxergar a importância de você ministrar para a sua esposa, você marido, e de ministrar para os seus filhos a palavra de Deus em seus corações, de construir Jesus na vida deles, de que forma então ele será construído na vida de sua esposa e de seus filhos, e até mesmo na sua vida? Então é importante nós pensarmos nisso. Quem é que vai cuidar da parte espiritual dos nossos filhos quando eles saem debaixo do nosso teto, da nossa casa? Quem é que vai cuidar? Você está delegando essa responsabilidade a quem? A quem? Então é importante sermos questionados para entendermos a importância do que é um culto doméstico, do que é você estar cultuando a Deus em família. Irmãos, olha, eu vou contar uma experiência pessoal. O meu filho mais velho, uma certa vez, ele ainda estava no ginásio. Veio a mim e perguntou-me: ô meu pai, o que é um motel? Peguei, olhei assim para ele e expliquei para ele o que era, o que é um motel. Aí depois que eu expliquei, ele chegou para mim e me disse: ah, meu pai, eu lhe perguntei, porque teve uma colega que me chamou para ir para um motel com ela. Deixa eu lhe dizer, você tem desenvolvido dentro da sua casa uma relação de intimidade com os seus? Tem? Será que os seus, eles têm a liberdade de se aproximar de você e conversar as suas particularidades com você? Ou ele esconde? Se ele esconde e você sabe que ele esconde, o problema não está nele, o problema está em você. Porque você já o rechaçou, já o toliu de uma tal forma que ele já não pode mais se abrir com você. E as dúvidas que você deveria tirar com base na palavra de Deus, você perdeu a oportunidade de fazê-lo. Porque você o discriminou, você o enxotou. Sabe por quê? Porque no momento em que ele queria conversar com você, queria sentar-se ao seu lado para conversar, sai da frente, sai da frente. Está assistindo o que? Televisão. Um programa que lhe interessa. Eu já experimentei fazer isso, e meus filhos já me testaram em relação a isso. Quando eles querem conversar com a gente lá, e minha esposa está aqui, não me deixa mentir, o que é que se eu estou assistindo televisão, desligo. Ele é mais importante, o meu filho é mais importante para mim. A programação pouco me interessa, ela vai e volta, mas o meu filho, ele é importante para mim. Então cultuar a Deus em casa não é só simplesmente você abrir a harpa, ou você pegar um corinho da moda, ou você simplesmente pegar um texto bíblico e ler e acabou, e justificar a sua consciência: não fiz o culto doméstico. Não é isso só. Porque não é isso que Deus espera de mim e de você como adorador.
Deus, ele quer uma entrega, e eu tenho que me entregar a esse Deus. Jesus disse, esse texto nós já lemos, pode passar. O que de fato tem valor para você? Deus nos convida a uma consciência de adorador. Eu peço que você abra sua Bíblia, primeiramente em Jeremias, capítulo 7, versículo 21 e 22. Alguém pode me trazer um pouco de água? Ah, tem aqui, obrigado. Jeremias capítulo 7. Eu faço questão que você encontre o texto. Eu não vou ler enquanto você não encontrou. Todos encontraram? Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 7, versículos 21 e 22. Veja aí o que é que diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá. Pronto. Agora, por que Jeremias, usado por Deus, profetizou, falou isso? Por quê? Porque o povo estava habituado a sacrificar, pecava, transgredia os mandamentos do Senhor, depois chegava lá com a sua vítima, apresentava o sacerdote imolava a vítima, sacrificava, e aí queimava a vítima no altar do holocausto. Aí ele saía, graças a Deus, os meus pecados já foram perdoados, e aí saía, pecava e tornava a voltar. Ou seja, eles estavam agindo para com Deus de uma forma religiosa. E diga-se de passagem que isso, o único mal que ele trazia, quem assim o fazia, era a si próprio. Porque ele nunca tinha uma consciência de adorador. Ele nunca tinha uma consciência voltada para um Deus vivo, verdadeiro. E que Deus, se compungia não pelos sacrifícios, mas por um coração quebrantado, como está lá no Salmo de número 51. Aí, eu quero exemplificar para você a indignação de Deus com aqueles que tais atitudes praticavam, aqui em Isaías, capítulo de número 1. Você vai ver que Isaías 1, e a Isaías começa a relatar a forma pela qual o povo prestava o culto a Deus. Então, cuidado dentro da sua casa, cuidado na igreja, quando você for cultuar a Deus, não queira justificar a sua mente um culto a Deus simplesmente pelo fato, não, aí briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o marido. Hoje nós temos que estabelecer o culto doméstico, o culto no lar. Aí quer ir fazer o culto, realizar o culto de qualquer forma. Não, porque você não viu um pastor falando, um pastor ensinando, você não viu a voz do Senhor naquele dia bradando. Sim, mas as coisas não podem ser feitas por força, nem por violência, diz a palavra, é pelo meu espírito. É assim que as coisas devem acontecer. Isaías capítulo 1, a contar do versículo 11, eu vou ler e por favor acompanhe a leitura.
de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que era que Deus estava falando para o seu povo? Para o povo mudar o seu coração. O povo não estava com o seu coração voltado a um culto verdadeiro a Deus. Estavam simplesmente habituados em oferecer sacrifícios, fazer festa e mais nada. E Deus disse: olha, quando você multiplica as vossas orações, eu não o quê? As ouço. Quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Porque, olha, não são choros, entre aspas, gemidos, orações que compungem o coração do Senhor de uma forma mecânica, não. Não é o dar simplesmente que nós vamos estar agradando ao Senhor, não. Eu vou dar minha oferta ao Senhor, porque isso é agradável ao Senhor. Mas será que é a oferta que Deus está verdadeiramente interessado? Será que é verdadeiramente o interesse de Deus que se faça festa, que se faça isso e que se faça aquilo, e que se chore e que se planteie? Deus se agrada com aqueles que choram, sim, com aqueles que se quebrantam. O que Deus não se agrada é com um coração inconverso, um coração que não se arrepende. É isso que Deus não se agrada. E muitas vezes o que falta em nós para celebrarmos um culto genuíno ao Senhor dentro do nosso lar é um coração quebrantado. É um coração voltado para os propósitos de Deus. Porque existem muitas outras coisas que ocupam o nosso coração e a nossa vida. Pare para pensar isso. O que é que você reputa de maior valor no seu dia a dia? O que é? O culto doméstico está nele? Se está, ele é realizado? Olha aí. Porque nós não vivemos mais segundo a égide desse mundo, não. Nós não estamos mais sujeitos ao Espírito que está aí nesse mundo, não. Nós estamos agora sujeitos ao Espírito Santo de Deus, que nos conduz para os céus. É Ele que nos conduz. É sobre a direção dele que nós devemos estar. Mas às vezes nós nos perdemos. Pastor, eu não posso mais trabalhar? Deve. Não só pode, você tem que trabalhar. Eu não posso mais estudar? Tem que estudar. Não posso mais fazer sua faculdade? Tem que fazer sua faculdade. Não estou lhe dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que maior do que faculdade, maior do que trabalho, maior do que qualquer uma outra coisa, você deve ter no seu coração a disposição de servir a Deus. Porque foi o próprio Jesus quem disse: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o quê? Mas estamos fazendo o contrário do que diz a palavra. Estamos buscando as coisas que nos convém, e a palavra de Deus, o culto, né? Um coração quebrantado que vem a reboque disso. É o inverso que nós estamos fazendo. Esse é o problema nosso. Não é que esses valores sejam ruins e que a Bíblia condene esses valores. O problema é que nós invertemos a ordem das coisas e precisamos resgatar essa ordem.
É por isso, irmãos, que as famílias hoje, cristãs, estão o quê? Se definhando, implodindo. Não se vê com muita frequência crente de caráter moral, ético e espiritual. Volta e meia é um brigando, é digladiando, é discutindo. Então isso são problemas que muitas vezes acontecem, sabe aonde? Lá no núcleo familiar. E que isso se repercute. Por quê? Porque falta palavra, falta ministração, falta Deus no lar. E isso acaba se repercutindo em outras áreas da convivência humana. Então é importante que a gente recobre a nossa consciência. Como é que eu posso falar de um culto doméstico se o desejo do meu coração não está ali posto em adorar o Senhor? É só para cumprir uma rotina? É só para cumprir algo que você ouviu que é bom? Mas você sente o ser bom de realizar um culto doméstico em seu coração? Você sente que isso é bom? Você pode sentir que isso é bom? Se você não sente ainda, busca essa resposta. Vá atrás dessa resposta. Não queira simplesmente fazer algo porque você ouviu uma outra pessoa dizer. Não, mas busca a sua própria experiência. Viva esse Deus, mas viva-o intensamente. É isso, a proposta de Deus nesta noite para a minha vida e para a sua vida é essa. Sou eu e você vivermos Deus intensamente dentro do nosso lar, a partir do nosso lar. A partir do nosso lar. É importante que você viva isso. É importante que você entenda isso. Agora imagine as manifestações de Deus aqui nesse texto que nós lemos. Porque, versículo 11: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Era a forma de adoração. Era a forma de se apresentar a Deus. Ninguém poderia se apresentar a Deus de mãos vazias. O sacerdote recepcionava o adorador à porta da tenda da congregação, quando o sacrifício era para perdão de pecado. E como um gesto de transferência de culpa para o animal, o adorador chegava lá, colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal, para que houvesse a transferência de culpa do adorador para o animal. Aí agora, como ele não podia morrer, porque escrito está que sem derramamento de sangue não há, aí vem a vítima agora. O sacerdote conduz a vítima, degola a vítima, joga o seu sangue sobre o altar do holocausto, queima, e aí agora os pecados dele estão perdoados. Era assim que a coisa estava funcionando. E aí ia, pecava, voltava. Ia, pecava e voltava. Mas o coração deles estava aonde? Aonde era que estava a questão do adorar? A questão do arrependimento, a questão do compungir-se, do quebrar a cerviz, não existia. O problema está aí, a questão maior está aí. Será que nós, como crentes, estamos com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, ávidos para adorá-lo? Será que nós estamos assim? Ou será que, eu vou cantar, é só um hino? Eu vou ler a palavra, é só um texto, é só um versículo que eu vou ler. Sim, mas que representatividade espiritual tem aquilo para você? Quando você louva, o que é que você entende lá dentro da sua casa, no culto doméstico, que aquele louvor pode lhe proporcionar a sua comunhão com Deus? É isso que você tem que entender. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos ter uma relação com Deus superficial, porque Deus, Ele não aprova essa superficialidade. E nós já vimos aqui na leitura que nós fizemos, o que Deus quer é um relacionamento intenso, profundo. Deus não é um Deus de superficialidades. Deus é um Deus que nos quer por inteiro. E muitas vezes tem um hino da harpa cristã que nós louvamos assim, olha: espírito, alma e corpo, oferto
a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro. Em quem? Em Cristo vim voltar. Aí você canta: ó, desce fogo santo do céu, vens tu selar. Aí você diz: sou teu, ó Jesus Cristo, seu sangue me comprou. Sedenta alma pede. Eu tudo a Deus. Isso te remete, pode louvar, pode louvar. Isso te remete à ação de um verdadeiro adorador. É isso que você deve edificar na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Você vai experimentar. Você vai ter experiências profundas com Deus dentro da sua casa. Aleluia. Irmãos, isso é sério. Esse relacionamento íntimo com Deus. Eu vou lhe contar uma outra experiência. O irmão de minha esposa, a mãe dela, à época, morava conosco. E o irmão dela morava no Curuzu. De madrugada, ele saiu da casa dele com uma dor no ventre que não passava de jeito nenhum. E o Espírito Santo de Deus o incomodou e mandou que ele fosse lá em casa. Disse, aí começou a bater. Minha esposa levantou, foi ver quem era, ele. A mãe dela estava viva ainda, conosco. E aí a irmã que morava vizinha disse assim: olha, vamos chamar o presbítero Edson para orar por nós. A irmã, a mãe dela, a irmã Helena, dirigente de círculo de oração, ela disse: epa, não, aqui tem um. Veja que coisa gloriosa. Veja que coisa gloriosa. Irmãos, aí ela me chamou: você quem vai orar por ele. E quando nós começamos a orar, o Espírito Santo de Deus me tomou de uma forma tão poderosa, que ele tem uma barriga muito avantajada. Eu impus as minhas mãos sobre a barriga dele, e a minha mão parecia até que envolvia toda a barriga, e a barriga dele se tornou pequena na minha mão. E ele vomitou um feitiço que tinham posto para ele. E naquele dia Deus o libertou e foi usado em profecia. Irmão, tudo isso dentro de um lar, dentro de uma casa. Às vezes nós queremos, sabe o quê? Chamar o irmão fulano de tal para orar. E cadê a autoridade que está na sua casa? Que Deus tem lhe constituído. Cadê essa autoridade? Então não seja crente nominal. Não seja crente nominal. Seja crente cheio do Espírito Santo de Deus. E o que está faltando hoje é a igreja assumir o seu papel diante de Deus, no meio dessa geração má, corrupta e pecadora, distanciada de Deus. E você precisa fazer a diferença, a começar dentro do seu lar, no seio da sua família. Certa vez cheguei, tá Jerusa, Mateus e Gabriel, todos três acamados. De uma hora para outra aconteceu isso. A gente, não, compra remédio, faz um chá, faz isso, se desespera. Eu disse: não, vamos orar, aleluia.
Aleluia. A comunhão dentro do seu lar tem que ser de sorte tal. E nós oramos, e foi repreendida aquela enfermidade, e eles 3 ficaram bons. É necessário. Não quero dizer que Deus vai curar tudo, não é isso que estou lhe dizendo, mas eu quero lhe dizer que a igreja do Senhor tem autoridade, porque essa autoridade quem deu foi Deus. Foi Jesus quem disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E dentro da sua casa tem uma igreja. Aleluia. E é importante que você saiba disso, que você restaure isso. É essa autoridade que precisa ser restaurada no seio da sua família, na sua casa. Que se Deus quer chamar alguém, é com Deus, mas que lá tem autoridade. Não deixe de ter autoridade. Ore por seus filhos. Acorde, se você se despertar de madrugada, vá ao quarto dos seus filhos. Não importa quão grande ou quão pequeno eles sejam, abrace-os, chame-os para perto de si, beije os seus filhos, trate-os bem, ame-os. Ame a sua esposa, ame o seu marido, estejam juntos sempre. E você vai ver que bênção será a sua casa. E você vai ver que bênção será a sua congregação. Aleluia. Não existe uma congregação boa se a minha família não está bem. Não existe isso, porque os mesmos problemas que acontecem lá vão acontecer aqui também. E é importante que primeiramente a gente trate dos nossos, cuide dos nossos. Então é importante, e foi por isso que Deus bradou, rejeitando a hipocrisia, rejeitando um tratamento frio, só solene, religioso, e mais nada, não passava disso. Mas o que Deus queria era sentir o calor do coração, era o quebrantamento. Olha só o que é que Davi diz lá no Salmo de número 51. Veja o que é que Davi diz lá no Salmo 51, corroborando com toda a mensagem ministrada nessa noite. Salmo de número 51. Abra sua Bíblia para que você possa ler o que está escrito. Versículo 16 e o versículo 17 do Salmo de número 51. O versículo 16 diz: olha, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Não são em sacrifícios que Deus se deleita, não. Você pode ir para monte, não é que eu seja contra monte, permaneça orando, mas jejue indefinidamente, até você perder os quilos. Mas se não houver isso aqui, tu não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Eu não vou agradar o coração de Deus com as minhas orações, se eu as fizer mecanicamente, por um ritual que eu tenho que cumprir. Não é isso que Deus quer, que eu seja um mero cumpridor de rituais. Aí diz mais: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso que Deus quer de todos nós. Agora, como diz Isaías, depois que o coração estiver quebrantado, contrito, aí Deus, o
Que coisa interessante. Coisa interessante. Olha só o que é que Deus diz no versículo de número 16 do capítulo 1 de Isaías. A partir do versículo 16. Olha só o que é que Deus diz. Olha, lavai-vos. Isso para o Israel daquela época. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Quem era que fazia tudo isso? Quem eram os detentores dessas péssimas qualidades que Deus aqui elenca? Os mesmos que estavam indo lá sacrificar. Eram eles, os que iam sacrificar. Aí Deus os repreende. Deus os repreende. Aí no versículo 17 Deus diz assim, através do profeta Isaías: olhe, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata. Olha aí, que Deus não exigiu deles sacrifícios. Deus disse: olha, vinde depois disso, depois que você aprender a fazer o bem, depois que você cuidar das causas da viúva. Deus não disse: olha, depois que você aprender a fazer tudo isso, sacrifique e eu vou aceitar. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus disse. Olha, depois que você mudar o seu coração, depois disso, vinha a mim e me questione. Venha a mim. Agora primeiro quebrante-se, primeiro arrependa-se, primeiro converta-se, primeiro deixe de fazer o mal. Queridos irmãos, Deus está colocando aqui valores dentro de mim, de você. Valores, e não rituais, e não costumes. Ele está colocando dentro de mim valores. E muitos de nós temos que aprender, a reaprender a sermos cristãos, a restaurar. A palavra restauração vem disso, daquilo que se perdeu, e precisamos voltar. Carlinhos Félix tem um hino que diz o seguinte: olha, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho e ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Maravilha, Jesus. Maravilha, Jesus. Maravilha, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Deus está aqui entre nós. Aleluia. Aí Deus está restaurando. Deus está mudando história. Aleluia. 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 Aí agora você vai poder cantar o hino da vitória. Você vai poder restaurar. Aleluia. O seu lar. Voltar aos primórdios do tempo, aonde o Espírito Santo de Deus agia através de você, por intermédio de você. Aleluia. Eu quero concluir. Eu quero concluir. Eu concluo dizendo o seguinte: olha, amados em Cristo, esta obra está distante de esgotar o tema proposto. Muito pelo contrário,
ela é uma ferramenta que te estimulará a beber na fonte inesgotável, a Bíblia Sagrada. É imprescindível, no entanto, que você abra seu coração e deixe o Espírito Santo completar a obra iniciada. Certamente você experimentará o bom favor do Senhor para a sua família. Aleluia. Que essas palavras sejam tal qual flechas em seu coração, tal qual bálsamo em sua ferida, que você possa pensar e ruminando essa palavra até a sua casa. Que você possa refletir, sobretudo, no ser adorador. Amém? Deus continue a abençoar a essa amada igreja, o seu pastor Raimundo Campos, a sua família. Que as famílias aqui sejam famílias abençoadas, famílias que têm o entendimento de servir a Deus em espírito e em verdade, como foi ensinado aquela mulher samaritana. Aleluia. Que seja o culto racional, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, que haja um mover do Espírito na sua vida. Aleluia. Pode se aproximar, pastor Anselmo. E sou muito grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Deus me concedeu em compartilhar com essa amada igreja algo que Deus comunicou ao meu coração. Deus vos abençoe, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe, pastor Melquisedeque. Que nós possamos entender o valor de servir a Deus em família. Amém? A nossa família é bênção do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E com certeza, a família que Deus está no centro, essa família não será abalada. Amém?